A filosofia dos pitagóricos, que se desenvolveu em torno de Pitágoras e seus seguidores, combinava elementos religiosos, matemáticos e filosóficos. Eles acreditavam que os números eram a essência de todas as coisas e que a harmonia do universo podia ser explicada através de relações matemáticas. Os pitagóricos viam o número como a base da realidade e tinham um conceito quase místico dos números. Por exemplo, eles acreditavam que o número um representava a unidade e a origem de tudo, enquanto o número 2 simbolizava a dualidade e a multiplicidade. O famoso teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo, é apenas uma das muitas manifestações dessa crença na ordem matemática do universo. Além disso, os pitagóricos introduziram a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. Eles acreditavam que a alma passava por um ciclo de reencarnações até atingir a purificação, que poderia ser alcançada através do conhecimento e da vida ética. A escola pitagórica teve uma grande influência no desenvolvimento da filosofia grega, especialmente em Platão, que foi profundamente influenciado pela ideia de que a realidade última é de natureza matemática. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático que viveu entre os séculos 6 e Fundos Amston, conhecido por sua filosofia do devir e pela famosa afirmação de que tudo flui, panta rei. Ele acreditava que a realidade está em constante mudança e que a mudança é a essência do universo. Uma de suas ideias centrais é a de que o conflito e a tensão entre opostos são fundamentais para o funcionamento do mundo. Para Heráclito, a harmonia do cosmos surge justamente da luta entre forças contrárias. Ele também acreditava que o logos, razão ou princípio universal, governava todas as coisas, sendo a lógica subjacente que estrutura e organiza o fluxo constante do universo. Heráclito também é conhecido pela metáfora do rio, onde ele afirma que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas estão sempre em movimento. Isso simboliza sua visão de que nada permanece igual e que tudo está em processo contínuo de transformação. Sua filosofia contrasta com a de Parmênides, outro filósofo pré-socrático que defendia a imutabilidade do ser. Enquanto Parmênides acreditava na permanência e na estabilidade, Heráclito via o mundo como um fluxo contínuo de mudanças. As ideias de Heráclito influenciaram profundamente o pensamento filosófico posterior, incluindo Platão e, indiretamente, a filosofia moderna. Heráclito tinha uma visão profunda sobre a natureza humana e o destino, refletindo sua filosofia de constante mudança e conflito. Ele acreditava que a essência do ser humano está em sua alma, e que a alma também está em constante fluxo e transformação, assim como o universo. Uma de suas afirmações notáveis é: o caráter é o destino, em grego ethantropos daimon. Isso sugere que o destino de uma pessoa está intimamente ligado ao seu caráter, às suas escolhas e à sua natureza interna. Heráclito via o caráter como uma força determinante na vida de alguém, implicando que as ações e atitudes moldam o curso da vida e, portanto, seu destino. Além disso, Heráclito acreditava que o destino não era algo fixo ou predeterminado por forças externas, mas algo que emergia da interação contínua entre o indivíduo e o mundo em mudança. A ideia de que o Logos governa todas as coisas inclui a ideia de que o destino humano está interligado com a ordem universal, mas essa ordem é dinâmica e mutável. Assim, para Heráclito, entender a si mesmo e viver em harmonia com o Logos é crucial para navegar o destino, que não é uma força rígida, mas algo moldável, em parte, pela própria natureza e escolhas humanas. Xenófanes de Colofão foi um filósofo e poeta grego que viveu entre os séculos Seps e Falsicol. Ele é conhecido por suas críticas aos conceitos tradicionais de religião e divindade na Grécia Antiga, além de ser um precursor do que se tornaria a filosofia eleática, que influenciou profundamente o pensamento de Parmênides. Xenófanes criticava a visão antropomórfica dos deuses, comum na religião grega de sua época, onde as divindades eram descritas com características humanas, como forma física e comportamentos morais. Ele afirmava que se os bois ou os cavalos pudessem desenhar, representariam os deuses à sua própria imagem. Em oposição a isso, Xenófanes propôs a ideia de um único Deus, que não tinha forma humana. Era imutável, eterno e todo-poderoso governando o universo através da mente. Em termos filosóficos, Xenófanes também introduziu uma crítica única ao conhecimento humano.
Ele argumentava que os seres humanos não têm acesso direto à verdade divina ou absoluta, e que o conhecimento é, na melhor das hipóteses, uma opinião informada, mas nunca completamente certa. Essa visão cética sobre o conhecimento contrastava com a confiança dos poetas e filósofos da época em sua capacidade de entender o divino e a natureza do mundo. Além disso, Xenófanes abordava questões cosmológicas, sugerindo que a Terra era infinita e que os fenômenos naturais, como a formação dos planetas e as mudanças climáticas, poderiam ser explicados por processos naturais em vez de intervenções divinas. Isso mostra um pensamento que começa a se afastar das explicações mitológicas e se aproxima de uma abordagem mais racional e filosófica. Os Eleatas, uma escola filosófica que surgiu em Eleia, uma cidade na Magna Grécia, sul da Itália, foram influentes pensadores dos séculos Cés e Fucet. Seus principais representantes foram Parmênides, Zenão de Eleia e Melisso de Samos. A filosofia eleática é notável por seu foco na ontologia, ou seja, no estudo do ser, e por suas ideias inovadoras sobre a natureza da realidade. As principais doutrinas dos Eleatas incluem 1. A unidade e imutabilidade do ser. Parmênides, o fundador da escola eleática, argumentava que o ser é único, eterno e imutável. Ele rejeitava a ideia de que o ser pudesse ser múltiplo ou que pudesse surgir do nada. Para ele, a realidade verdadeira é uma única entidade indivisível, que permanece constante e não sofre mudança. 2. Crítica à percepção sensível. Parmênides também afirmou que a percepção dos sentidos é enganosa, uma vez que nos mostra um mundo de mudança e multiplicidade. Segundo ele, a verdade não pode ser conhecida pelos sentidos, mas apenas pela razão. A multiplicidade e o movimento percebidos no mundo são, para Parmênides, ilusões. 3. Paradoxos de Zenão. Zenão, discípulo de Parmênides, é conhecido por seus paradoxos, que tinham como objetivo defender a doutrina do seu mestre sobre a imutabilidade do ser. Seus paradoxos, como o da dicotomia e o de Aquiles e a tartaruga, argumentavam contra a possibilidade de movimento e mudança, mostrando que, sob uma análise lógica rigorosa, essas ideias levam a contradições. 4. O ser como plenitude. Melício de Samos, outro importante eleata, expandiu as ideias de Parmênides, argumentando que o ser é infinito e não tem começo nem fim. Para ele, o ser é pleno e completo, sem qualquer vazio ou lacuna. A escola eleática, ao enfatizar a unidade e imutabilidade do ser, influenciou profundamente o desenvolvimento posterior da filosofia grega, particularmente no pensamento de Platão e, mais tarde, Aristóteles, que se engajaram criticamente com as ideias eleáticas em seus próprios trabalhos sobre a natureza da realidade. Os físicos pluralistas e os físicos ecléticos representam duas abordagens distintas da filosofia natural que surgiram após os primeiros filósofos pré-socráticos, como os eleatas, que focaram na unidade e imutabilidade do ser. Esses pensadores procuravam explicar a diversidade e a mudança no mundo sem rejeitar a multiplicidade, como fizeram os eleatas. Eles procuraram resolver o dilema entre a unidade e a multiplicidade, incorporando diferentes princípios ou elementos para explicar a realidade. Físicos pluralistas. Os físicos pluralistas acreditavam que a realidade não poderia ser reduzida a um único princípio, como o ser imutável dos eleatas, mas que era composta de múltiplos elementos ou princípios que, em combinação, explicavam a diversidade e a mudança observadas no mundo. Os principais representantes dessa corrente foram Empédocles e Anaxágoras. 1. Empédocles. Ele propôs que o universo era composto por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Para ele, esses elementos eram eternos e imutáveis, mas se combinavam e se separavam constantemente através das forças do amor, que unia, e da discórdia, que separava. Assim, Empédocles explicava a mudança e a multiplicidade no mundo sem abandonar a ideia de que as substâncias básicas eram eternas e inalteráveis. 2. Anaxágoras. Anaxágoras introduziu a ideia das sementes ou homeomerias, que eram partículas infinitamente pequenas e diversas, cada uma contendo partes de todas as outras. Ele afirmava que tudo no universo era composto por essas sementes, e que a mente nous era o princípio organizador que governava o movimento e a ordem do cosmos. Para Anaxágoras, a mudança ocorria pela reordenação dessas sementes, sem que nenhuma substância básica fosse criada ou destruída. Físicos ecléticos. Os físicos ecléticos, por outro lado,
não se prendiam a uma única doutrina ou sistema filosófico. Eles combinavam elementos de diferentes escolas de pensamento para criar uma visão mais abrangente e pragmática da natureza. Embora não formassem uma escola filosófica rígida, os ecléticos geralmente buscavam conciliar as ideias dos monistas, que acreditavam em um único princípio, com as dos pluralistas, que acreditavam em múltiplos princípios. Demócrito e Leucipo. Embora mais frequentemente associados ao atomismo, que é uma forma de pluralismo, esses filósofos também incorporavam elementos ecléticos. Eles afirmavam que a realidade era composta por átomos indivisíveis e o vazio. Os átomos, ao se combinarem de diversas formas no espaço vazio, criavam a multiplicidade e a mudança no mundo. Essa abordagem combinava a noção de elementos imutáveis, os átomos, com a aceitação da mudança e da diversidade, as diferentes combinações de átomos. 2. Heráclides do Ponto. Um exemplo posterior de físico eclético, Heráclides do Ponto combinou ideias pitagóricas com conceitos de outras escolas para propor um modelo do universo onde a Terra girava em torno de seu eixo, uma ideia que se alinhava com o pluralismo ao aceitar a multiplicidade dos movimentos celestes e a diversidade das esferas. Conclusão: os físicos pluralistas e ecléticos buscaram soluções para os problemas filosóficos levantados pelos primeiros filósofos ao integrar múltiplos princípios para explicar a complexidade do mundo natural. Enquanto os pluralistas defendiam a existência de vários elementos fundamentais que, através de suas interações, explicavam a mudança e a diversidade, os ecléticos combinavam ideias de diferentes escolas para criar uma visão mais abrangente e adaptável da natureza. Essas abordagens contribuíram significativamente para o desenvolvimento da filosofia natural e abriram caminho para futuros avanços científicos e filosóficos na Grécia Antiga e além. Os filósofos pré-socráticos, incluindo tanto os monistas como os eleatas, quanto os pluralistas e ecléticos, deixaram um legado profundo e duradouro na história do pensamento ocidental. Em linhas gerais, o legado desses pensadores pode ser entendido nos seguintes aspectos. Fundação da filosofia ocidental. Os pré-socráticos foram os primeiros a buscar explicações racionais para o mundo e a natureza, afastando-se das explicações mitológicas que predominavam em sua época. Eles procuraram entender o cosmos e a realidade através de princípios racionais, dando origem ao que hoje chamamos de filosofia. Desenvolvimento da ontologia e cosmologia. Esses filósofos lançaram as bases da ontologia, o estudo do ser, e da cosmologia, o estudo do universo. Eles introduziram conceitos fundamentais como a unidade, a multiplicidade, a mudança e a imutabilidade, que continuaram a ser discutidos e refinados ao longo dos séculos. 3. Início do pensamento científico. Muitos pré-socráticos, como os físicos pluralistas e atomistas, abordaram questões que podemos considerar científicas, como a composição da matéria e os processos naturais. Eles começaram a observar e a teorizar sobre a natureza de uma maneira que influenciou o desenvolvimento posterior da ciência. 4. Exploração da razão e da lógica. Filósofos como Parmênides e Zenão, por meio de seus argumentos e paradoxos, ajudaram a desenvolver a lógica e o pensamento abstrato. Isso teve um impacto profundo em futuros filósofos, como Platão e Aristóteles, e estabeleceu as bases para a lógica formal. 5. Diversidade de perspectivas filosóficas. Os pré-socráticos apresentaram uma variedade de abordagens para entender o mundo, desde o monismo dos eleatas até o pluralismo dos físicos, passando pelo atomismo e pelas ideias mais ecléticas. Essa diversidade mostrou que havia várias maneiras de pensar sobre a realidade, um conceito que continuaria a ser explorado em toda a história da filosofia. 6. Influência sobre Platão e Aristóteles. Os diálogos de Platão e os escritos de Aristóteles foram profundamente influenciados pelos pré-socráticos. Platão, por exemplo, debateu e refinou as ideias dos eleatas em seus diálogos, enquanto Aristóteles desenvolveu suas próprias teorias a partir das discussões sobre a mudança e a substância iniciadas pelos pré-socráticos. Em resumo, o legado dos filósofos pré-socráticos reside em sua inovação ao buscar explicações racionais para o mundo, no desenvolvimento do pensamento abstrato e lógico e na fundação das disciplinas que continuariam a ser exploradas e desenvolvidas pelos filósofos subsequentes. Eles estabeleceram as bases da filosofia e da ciência ocidentais, influenciando profundamente o pensamento humano por milênios.
Os poemas homéricos, Ilíada e Odisseia, têm uma importância imensa na civilização grega, tanto cultural quanto socialmente. Atribuídos ao poeta Homero, esses épicos desempenharam um papel central na formação da identidade grega e na transmissão de valores e conhecimentos ao longo dos séculos. Relevância cultural. 1. Formação da identidade grega. Os poemas homéricos ajudaram a moldar a identidade coletiva dos gregos, oferecendo uma narrativa comum que exaltava a glória e as virtudes dos heróis do passado. As histórias de guerreiros como Aquiles e Odisseu simbolizavam ideais de coragem, honra e astúcia, que se tornaram centrais na cultura grega. 2. Fonte de educação. Na Grécia Antiga, os poemas de Homero eram usados como base para a educação dos jovens. Eles ensinavam não apenas a mitologia e a história, mas também ética, moralidade e os valores sociais que eram fundamentais na vida grega. Através desses poemas, gerações de gregos aprenderam sobre seus deuses, suas tradições e o comportamento esperado de um cidadão. 3. Influência na arte e na literatura. Os épicos homéricos foram uma fonte inesgotável de inspiração para a arte, a literatura e a filosofia gregas. Pinturas em vasos, esculturas e peças de teatro frequentemente retratavam cenas da Ilíada e da Odisseia. Os poetas e dramaturgos gregos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides muitas vezes se inspiraram nesses poemas para criar suas obras. Relevância social e religiosa, uma transmissão de valores e normas sociais. Os poemas homéricos refletiam e transmitiam as normas sociais e as relações hierárquicas da sociedade grega, como a importância da hospitalidade, xênia, o respeito aos deuses e a busca pela honra e glória. Esses valores permeavam a vida cotidiana e eram constantemente reafirmados pelas histórias dos épicos. 2. Religiosidade e mitologia. Os poemas também desempenharam um papel importante na religiosidade grega, apresentando uma visão detalhada do panteão dos deuses e de suas interações com os humanos. Através de Homero, os gregos conheciam as características, as histórias e as intrigas dos deuses, o que influenciava suas práticas religiosas e cultos. 3. Unificação cultural. Em um mundo grego fragmentado em várias cidades-estado, polis, os poemas homéricos serviram como uma força unificadora. Independentemente das rivalidades políticas, os gregos compartilhavam essas histórias e reverenciavam as mesmas figuras heróicas e deuses, criando um senso de identidade cultural comum. Conclusão: os poemas homéricos foram fundamentais na civilização grega por serem uma fonte central de educação, uma inspiração cultural e uma força unificadora. Eles não só preservaram e transmitiram os valores e crenças dos gregos, como também contribuíram para o desenvolvimento da literatura, arte e filosofia. Até hoje, a Ilíada e a Odisseia continuam a ser estudadas e admiradas como obras-primas da literatura mundial, refletindo a profundidade e a complexidade da civilização grega. A Ilíada, atribuída a Homero, é um épico grego que narra eventos da Guerra de Troia, focando especialmente no último ano do cerco à cidade de Troia. Resumo: a história começa com uma disputa entre Agamemnon, o líder dos gregos, e Aquiles, o maior guerreiro grego. Agamemnon toma Briseida, uma escrava que foi dada a Aquiles como prêmio, o que causa a fúria de Aquiles. Sentindo-se desonrado, Aquiles se retira da batalha, levando os gregos a sofrerem grandes derrotas. Enquanto isso, a guerra continua com muitos combates e feitos heróicos. Héctor, o príncipe troiano, emerge como o principal defensor de Troia. A tensão aumenta até que, eventualmente, os gregos conseguem persuadir Aquiles a retornar ao campo de batalha após a morte de seu amigo Patroclo, que é morto por Héctor. Aquiles, consumido pela vingança, enfrenta Héctor em um duelo final e o mata. O poema termina com a cena do luto de Príamo, rei de Troia, pela morte de seu filho Héctor, e a promessa de um breve cessar-fogo para enterrar os mortos. A Ilíada é conhecida por sua riqueza em descrições de batalhas, personagens complexos e temas como honra, vingança e destino. A Odisseia, também atribuída a Homero, é um épico que narra as aventuras de Odisseu ou Ulisses enquanto ele tenta retornar para casa após a Guerra de Troia. Resumo: a história começa com Odisseu preso na ilha da ninfa Calipso, que o mantém como prisioneiro amoroso.
Os deuses, movidos pela compaixão, decidem ajudá-lo e o deus Hermes informa Calipso que Odisseu deve ser libertado. Enquanto isso, em Ítaca, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco enfrentam problemas com pretendentes que estão tentando tomar o lugar de Odisseu, acreditando que ele está morto. Telêmaco parte em busca de notícias sobre seu pai. Odisseu finalmente deixa a ilha de Calipso e enfrenta uma série de desafios e aventuras enquanto tenta voltar para casa. Ele encontra o ciclope Polifemo, enfrenta as tentações das sereias, visita o submundo e supera vários outros perigos. Após muitas peripécias, Odisseu chega disfarçado em Ítaca e, com a ajuda de Telêmaco e alguns aliados fiéis, enfrenta e derrota os pretendentes que estavam abusando de sua hospitalidade. Ele revela sua identidade a Penélope e o casal se reúne, restabelecendo a ordem em sua casa. A Odisseia é famosa por suas descrições detalhadas das aventuras de Odisseu, temas como a astúcia e a perseverança e sua exploração do retorno ao lar e da família. Sim, a Odisseia tem sido objeto de várias interpretações filosóficas e psicológicas ao longo dos anos. Aqui estão algumas perspectivas notáveis. Interpretação filosófica. 1. A jornada do herói. A obra pode ser vista como uma alegoria da jornada do herói, onde Odisseu representa o espírito humano em busca de autoconhecimento e realização. Sua jornada é repleta de desafios que simbolizam os testes que enfrentamos para descobrir e afirmar nossa identidade e valores. 2. Temas de justiça e ordem. A Odisseia também pode ser interpretada como uma reflexão sobre justiça e a restauração da ordem. A travessia de Odisseu e sua luta para reaver seu lugar em Ítaca podem ser vistas como um retorno ao estado de justiça e ordem, refletindo a importância desses conceitos na sociedade grega antiga. Interpretação psicológica. 1. Odisseia interior. Psicologicamente, a jornada de Odisseu pode ser vista como uma metáfora para a busca interior do indivíduo. Suas provações representam os conflitos internos e as lutas que todos enfrentamos em nossa busca por sentido e propósito. Odisseu, enfrentando monstros e tentações, pode simbolizar os desafios psicológicos e emocionais que precisamos superar para alcançar a autocompreensão e o equilíbrio. 2. Arquetípico. Carl Jung, por exemplo, interpretou a Odisseia em termos de arquétipos e a jornada do inconsciente. Odisseu, com suas diversas facetas e desafios, pode ser visto como um representante de diferentes aspectos da psique humana. Seus encontros e provas refletem o confronto com diferentes partes do self e a integração dessas partes para alcançar a realização pessoal. Essas interpretações ajudam a revelar a profundidade da Odisseia e como suas histórias e personagens podem ressoar com questões universais da condição humana. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, interpretou a Odisseia como uma representação simbólica da jornada interior do indivíduo. Segundo Jung, essa jornada pode ser entendida através de conceitos como arquétipos, o inconsciente coletivo e a busca pela individuação. Arquétipos e a jornada do herói. Jung acreditava que certas imagens e temas são universais e estão presentes no inconsciente coletivo de todos os seres humanos. Esses temas são conhecidos como arquétipos e incluem figuras como o herói, o mentor e a sombra. Na Odisseia, Odisseu representa o arquétipo do herói, que enfrenta provas e desafios para alcançar uma meta maior, que neste caso é o retorno para casa e a reintegração com sua família. A jornada interior. Jung via a jornada de Odisseu como uma metáfora para a jornada interior que todos enfrentamos em busca de autoconhecimento e autoaceitação. Os desafios e encontros que Odisseu encontra em sua viagem representam aspectos do inconsciente que precisam ser confrontados e integrados. Por exemplo, encontro com Polifemo. O encontro com o ciclope Polifemo pode ser visto como um confronto com aspectos primitivos e instintivos da psique, que são inicialmente incontroláveis e ameaçadores. A astúcia de Odisseu ao enganar Polifemo representa o uso da inteligência para lidar com esses aspectos primitivos. A tentação das sereias. Sereias que tentam atrair Odisseu com seu canto sedutor simbolizam as seduções e desejos inconscientes que podem desviar uma pessoa de seu caminho. A forma como Odisseu enfrenta essa tentação, ao se prender ao mastro do navio, demonstra a necessidade de controlar e integrar esses desejos para seguir em frente.
Visita ao submundo. A descida ao submundo é um símbolo de confrontar e integrar aspectos mais profundos e sômbrios da psique. A conversa de Odisseu com os mortos reflete a necessidade de enfrentar e compreender as partes mais ocultas e não reconhecidas de si mesmo. Individuação. A individuação é o processo pelo qual um indivíduo se torna consciente de seu verdadeiro self e integra todas as partes da psique, incluindo o consciente e o inconsciente. Jung via a jornada de Odisseu como uma representação dessa busca pela totalidade e autocompreensão. O retorno de Odisseu a Ítaca e a sua reintegração com Penélope e Telêmaco representam a realização da individuação, onde ele consegue reconciliar suas experiências e retornar ao seu estado de equilíbrio. Em resumo, Jung via a Odisseia não apenas como uma aventura épica, mas como uma rica metáfora para a jornada psicológica interna de enfrentar e integrar os aspectos do inconsciente, visando a realização e a totalidade pessoal. Carl Jung interpretou a passagem de Odisseu pela ilha de Calipso como uma metáfora para um estado de estagnação ou estancamento psicológico. Na psicologia analítica de Jung, esse episódio pode ser visto como um simbolismo da suspensão da jornada de individuação de Odisseu, que é momentaneamente interrompida. Interpretação da Ilha de Calipso. 1. Estagnação e isolamento. A Ilha de Calipso representa um estado em que Odisseu está preso, tanto física quanto emocionalmente. Ele vive um tipo de prisão luxuosa e confortável, mas também é uma prisão. Esse cenário pode ser interpretado como um período em que o indivíduo está estagnado ou preso a uma fase de desenvolvimento, muitas vezes devido a uma forma de apego emocional ou falta de motivação para continuar sua jornada de autodescoberta. Atração do inconsciente. Calipso, a ninfa que mantém Odisseu em sua ilha, pode simbolizar o inconsciente ou aspectos sedutores e confortáveis da psique que podem prender uma pessoa em uma condição de conforto e imobilidade. Esses aspectos oferecem uma sensação de segurança, mas impedem o avanço necessário para o crescimento pessoal e a realização dos objetivos mais profundos. 3. Interrupção da individuação. Para Jung, a passagem por Calipso pode simbolizar um intervalo ou um bloqueio na jornada de individuação. Esse momento de pausa na vida de Odisseu reflete um período de introspecção ou de enfrentamento com partes do inconsciente que ainda não foram integradas. A presença de Calipso e a sua oferta de imortalidade representam a atração do inconsciente em permanecer em um estado confortável, mas estagnado, ao invés de continuar a jornada para o crescimento e a integração. 4. O retorno ao caminho. O retorno de Odisseu ao seu caminho após a intervenção dos deuses e a decisão de partir da ilha pode ser visto como a necessidade de superar esses períodos de estagnação e retomar o progresso na jornada interior. Isso representa a capacidade de se libertar das seduções e bloqueios do inconsciente e avançar em direção ao desenvolvimento pessoal e à realização. Assim, para Jung, a Ilha de Calipso é uma metáfora para as fases da vida onde o crescimento pessoal é interrompido por forças sedutoras ou confortáveis, e onde o verdadeiro progresso é possível somente ao reconhecer e superar essas barreiras internas. A teoria dos arquétipos, desenvolvida por Carl Jung, é um conceito central na psicologia analítica. Arquétipos são imagens e temas universais que existem no inconsciente coletivo da humanidade e que moldam a forma como percebemos e interpretamos o mundo. Arquétipos e o inconsciente coletivo. 1. Inconsciente coletivo. Segundo Jung, o inconsciente coletivo é uma camada profunda da psique humana, compartilhada por todos os seres humanos. Ele contém conteúdos que não são adquiridos individualmente, mas são herdados e comuns a toda a humanidade. Dentro desse inconsciente coletivo residem os arquétipos. 2. Arquétipos. São padrões universais e inatos de experiência e comportamento que moldam a forma como interpretamos experiências e eventos. Eles são como modelos básicos que influenciam o comportamento humano e os processos mentais. Exemplos clássicos de arquétipos incluem: o herói representa a jornada de superação e transformação, enfrentando desafios e provações para alcançar um objetivo maior. O herói é uma figura que busca se transformar e atingir um objetivo significativo, superando adversidades no processo.
A sombra simboliza as partes reprimidas ou não reconhecidas da psique, frequentemente associadas a aspectos negativos ou sombrios da personalidade. Enfrentar e integrar a sombra é um passo importante na individuação. Anima e o animus. A anima é a representação feminina dentro do inconsciente dos homens, enquanto o animus é a representação masculina no inconsciente das mulheres. Esses arquétipos influenciam a forma como percebemos e interagimos com o sexo oposto e ajudam na integração dos aspectos femininos e masculinos dentro de cada indivíduo. O velho sábio representa a sabedoria, o conhecimento e a orientação. É frequentemente uma figura que oferece conselhos valiosos e orientações durante a jornada do herói. A grande mãe simboliza a nutrição, proteção e o aspecto maternal. Pode representar tanto uma força positiva quanto negativa, dependendo de como é manifestada na vida do indivíduo. Função dos arquétipos. 1. Estrutura de experiência. Arquétipos ajudam a moldar como experimentamos e interpretamos eventos e situações em nossas vidas. Eles fornecem uma estrutura para entender experiências e construir narrativas sobre nossas vidas. 2. Influência no comportamento. Arquétipos influenciam nossas motivações, comportamentos e relações interpessoais. Eles afetam como reagimos a situações e como nos relacionamos com outras pessoas, guiando nossas decisões e ações de maneira muitas vezes inconsciente. 3. Símbolos e mitologia. Arquétipos se manifestam em mitos, histórias, sonhos e símbolos culturais. Eles são expressos em figuras e narrativas comuns em diferentes culturas e tradições, refletindo preocupações e temas universais. 4. Processo de individuação. O conceito de arquétipos é essencial para o processo de individuação, que é o processo de desenvolvimento pessoal e integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. Enfrentar e integrar os arquétipos ajuda no crescimento pessoal e na realização do self. Conclusão. A teoria dos arquétipos oferece uma compreensão profunda de como certos padrões universais influenciam nossa psique e comportamento. Ela ajuda a explicar por que certos temas e figuras são recorrentes em mitos, sonhos e narrativas culturais, e como esses padrões moldam nossa experiência e desenvolvimento pessoal. Carl Jung, um dos principais psicólogos do século XX, desenvolveu a psicologia analítica, uma abordagem que enfatiza a importância do inconsciente e dos arquétipos na psique humana. Linha de pensamento de Carl Jung. 1. Inconsciente coletivo. Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo, uma camada da psique que é compartilhada por toda a humanidade. Ao contrário do inconsciente pessoal, que é formado por experiências individuais, o inconsciente coletivo contém arquétipos universais que influenciam a maneira como percebemos e interpretamos o mundo. 2. Arquétipos. Esses são padrões e imagens universais no inconsciente coletivo, como o herói, a sombra, a anima e o animus. Eles moldam nossas experiências e comportamentos, influenciando a maneira como respondemos a eventos e interagimos com os outros. 3. Individuação. Jung acreditava que o objetivo da vida é alcançar a individuação, um processo de desenvolvimento pessoal que envolve a integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. Esse processo leva à realização do self, uma harmonia entre os diferentes aspectos da personalidade. 4. Sincronicidade. Jung também propôs o conceito de sincronicidade, que descreve a coincidência significativa de eventos que não têm uma relação causal, mas são percebidos como conectados por seu significado. Esse conceito busca explicar como experiências significativas podem ocorrer de maneira não causal. 5. Psicologia analítica. A psicologia analítica de Jung se concentra em explorar o inconsciente e os processos simbólicos, interpretando sonhos, mitos e símbolos para entender melhor a psique e promover a cura emocional e o crescimento pessoal. A abordagem de Jung influenciou profundamente a psicologia, a psicoterapia, a literatura e a cultura em geral, oferecendo uma rica compreensão da complexidade da psique humana. Além da psicologia analítica de Carl Jung, existem várias outras vertentes e abordagens na psicologia, cada uma com suas próprias teorias e métodos de tratamento. Aqui estão algumas das principais. 1. Psicologia behaviorista. Foca no comportamento observável e nas formas como ele é aprendido.
Influenciado por figuras como John B. Watson e B. F. Skinner, o behaviorismo explora como o comportamento é condicionado e moldado por estímulos e recompensas. 2. Psicologia cognitiva estuda os processos mentais como percepção, memória e pensamento. Destaca como as pessoas interpretam, processam e armazenam informações. Figuras importantes incluem Jean Piaget e Aaron Beck. 3. Psicologia humanista enfatiza o potencial humano e a autoatualização. Abordagens humanistas, como as de Abraham Maslow e Carl Rogers, focam em aspectos positivos da experiência humana e na busca pelo crescimento pessoal. 4. Psicologia psicanalítica, baseada nas teorias de Sigmund Freud, esta vertente explora os processos inconscientes e as influências da infância no comportamento adulto. Ela se concentra em como os conflitos internos e os desejos reprimidos afetam a psique. 5. Psicologia Gestalt. Enfatiza a percepção e a experiência imediata, estudando como as pessoas organizam e interpretam as informações sensoriais em padrões significativos. Fundada por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Kofka, a Gestalt é conhecida por sua ênfase na totalidade da experiência. 6. Psicologia evolutiva. Examina como as mudanças psicológicas ocorrem ao longo da vida, desde a infância até a velhice. Foca no desenvolvimento cognitivo, social e emocional, e é associado a teóricos como Jean Piaget e Erik Erikson. 7. Psicologia social. Explora como o comportamento, pensamentos e sentimentos são influenciados pela presença e ações dos outros. Estuda temas como conformidade, atitudes e relações interpessoais. 8. Psicologia biológica. Investiga a relação entre processos biológicos e comportamentais, incluindo a neurociência e como o cérebro e o sistema nervoso afetam o comportamento e a saúde mental. Cada uma dessas abordagens oferece uma perspectiva única sobre a psique humana e contribui para a compreensão e tratamento dos diversos aspectos da experiência psicológica. Os psicólogos utilizam diversas linhas e abordagens terapêuticas para atender pessoas com problemas. Algumas das principais abordagens incluem: 1. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Foca em identificar e modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais. É amplamente usada para tratar transtornos de ansiedade, depressão e outros problemas emocionais. 2. Psicoterapia psicanalítica. Baseada nas teorias de Freud e outros psicanalistas, explora o inconsciente e os conflitos internos, muitas vezes examinando a infância e os sonhos para entender e tratar questões emocionais. 3. Psicoterapia humanista. Inclui abordagens como a terapia centrada na pessoa de Carl Rogers e a psicoterapia existencial, que se concentram na autoatualização, autenticidade e no potencial humano. 4. Psicoterapia gestal. Enfatiza a percepção e a experiência no momento presente, ajudando os clientes a se tornarem mais conscientes de seus sentimentos e comportamentos atuais e como esses aspectos afetam sua vida. 5. Psicoterapia behaviorista. Foca no tratamento de comportamentos problemáticos por meio de técnicas de condicionamento, como reforços e punições, e é usada para tratar fobias, dependências e comportamentos indesejados. 6. Psicoterapia familiar e sistêmica. Examina as dinâmicas e os padrões dentro das famílias e sistemas relacionais, visando melhorar a comunicação e resolver conflitos dentro desses contextos. 7. Terapia de aceitação e compromisso. Enfatiza a aceitação dos pensamentos e sentimentos difíceis, enquanto se compromete a agir de acordo com valores pessoais para promover uma vida significativa. 8. Psicologia positiva. Foca no fortalecimento dos aspectos positivos da experiência humana, como felicidade, gratidão e resiliência, ajudando os indivíduos a desenvolverem suas qualidades e capacidades pessoais. Essas abordagens são usadas com base nas necessidades específicas de cada cliente, e muitos psicólogos combinam elementos de diferentes linhas para fornecer um tratamento mais personalizado e eficaz. A psicologia psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud é uma abordagem que explora o inconsciente e as influências profundas na psique humana. Ela se baseia em várias ideias e conceitos principais. Conceitos fundamentais. 1. Inconsciente. Freud acreditava que grande parte do comportamento humano é influenciado por pensamentos, desejos e memórias que estão fora da consciência.
O inconsciente é um repositório de experiências reprimidas e desejos que influenciam nosso comportamento sem que tenhamos consciência disso. Dos conflitos internos. A teoria psicanalítica sugere que muitos problemas emocionais resultam de conflitos internos entre diferentes partes da psique. Esses conflitos geralmente ocorrem entre o id, instintos primitivos, o ego, parte racional e realista, e o superego, moralidade e normas sociais. 3. Mecanismos de defesa. Para lidar com a ansiedade e o conflito interno, o ego usa mecanismos de defesa, como a repressão, negação e projeção. Esses mecanismos ajudam a proteger a pessoa da dor emocional, mas podem também distorcer a realidade e levar a problemas psicológicos. 4. Desenvolvimento psicossexual. Freud propôs que o desenvolvimento da personalidade ocorre em estágios psicossexuais durante a infância. Cada estágio é associado a uma zona erógena específica, e conflitos não resolvidos em qualquer estágio podem influenciar a personalidade adulta. 5. Sonhos e livre associação. Freud usava a análise de sonhos e a técnica de livre associação, onde o paciente fala livremente sobre qualquer coisa que lhe venha à mente, para acessar o inconsciente e explorar pensamentos e sentimentos reprimidos. Métodos terapêuticos. 1. Análise de sonhos. Interpreta os sonhos para entender os desejos e conflitos inconscientes que se manifestam durante o sono. Freud acreditava que os sonhos eram uma via importante para acessar o inconsciente. 2. Livre associação. O paciente fala sobre qualquer coisa que vier à mente sem censura. Isso ajuda a revelar pensamentos e sentimentos inconscientes que podem estar na raiz de problemas emocionais. 3. Análise da transferência. Observa como os sentimentos do paciente em relação ao terapeuta refletem relações passadas e padrões emocionais. A transferência é quando o paciente projeta sentimentos inconscientes sobre o terapeuta, permitindo explorar e resolver esses sentimentos. 4. Análise da contratransferência. Examina as reações emocionais do terapeuta em relação ao paciente, que podem revelar aspectos do próprio inconsciente do terapeuta e ajudar na compreensão do processo terapêutico. Aplicações. A psicologia psicanalítica é usada para tratar uma ampla gama de problemas emocionais e psicológicos, incluindo neuroses, traumas e conflitos emocionais. Embora tenha evoluído e incorporado novas teorias ao longo do tempo, a psicanálise continua a influenciar profundamente a psicoterapia e a compreensão da psique humana. Sim, há um relacionamento complexo e em evolução entre a neurologia e a psicanálise, especialmente no contexto do estudo do inconsciente. Relação entre neurologia e psicanálise. 1. Estudo do inconsciente. A psicanálise, com sua ênfase no inconsciente, investiga como pensamentos, desejos e memórias reprimidas influenciam o comportamento e a experiência consciente. A neurologia, por outro lado, estuda como o cérebro e o sistema nervoso influenciam a função mental e o comportamento. Interesse comum em processos inconscientes. Ambos os campos têm interesse em processos que ocorrem fora da consciência. A psicanálise explora como os processos inconscientes moldam o comportamento e a experiência subjetiva. A neurologia investiga os mecanismos neurais subjacentes a esses processos, né? Como as áreas do cérebro que podem estar envolvidas em processos automáticos ou não conscientes. 3. Pesquisas neurais e psicanálise. Nos últimos anos, a pesquisa em neurociência tem oferecido novas perspectivas sobre como o cérebro processa informações e como isso pode se relacionar com conceitos psicanalíticos. Por exemplo, estudos de neuroimagem têm mostrado que certas áreas do cérebro estão associadas à repressão e ao processamento emocional, conceitos que também são centrais na psicanálise. 4. Integração e diálogo. Há um crescente interesse em integrar conhecimentos das duas áreas. A neurociência pode ajudar a validar ou refinar teorias psicanalíticas, fornecendo evidências sobre como os processos inconscientes são representados e processados no cérebro. Ao mesmo tempo, a psicanálise pode oferecer uma estrutura teórica para entender os padrões encontrados na pesquisa neurológica. 5. Críticas e divergências. É importante notar que há divergências. A psicanálise é frequentemente criticada por falta de base empírica e método científico rigoroso, enquanto a neurologia, com sua ênfase em dados objetivos e experimentação, pode considerar algumas ideias psicanalíticas como difíceis de medir ou testar diretamente. Enlaces e avanços. 1. Neuropsicanálise.
Este é um campo emergente que busca integrar a psicanálise com a neurociência. A neuropsicanálise explora como os conceitos psicanalíticos podem ser compreendidos à luz das descobertas neurológicas e como a pesquisa cerebral pode iluminar as teorias psicanalíticas. 2. Estudos sobre emoções e memória. Pesquisas em neurociência sobre emoções e memória ajudam a entender como experiências passadas e sentimentos reprimidos podem influenciar o comportamento, o que complementa e expande a compreensão dos processos descritos pela psicanálise. 3. Tratamento de transtornos psicológicos. A integração de insights neurológicos com abordagens psicoterapêuticas pode melhorar as estratégias de tratamento, proporcionando uma abordagem mais holística e eficaz para tratar distúrbios emocionais e comportamentais. Essa interação entre neurologia é um exemplo de como diferentes disciplinas podem colaborar para oferecer uma visão mais completa da psique humana e dos processos mentais. A neurociência é o campo da ciência que estuda o sistema nervoso, incluindo o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. Seu objetivo é entender como o sistema nervoso funciona, como ele afeta o comportamento e as funções cognitivas, e como doenças e lesões podem impactá-lo. Áreas de estudo: 1. Neuroanatomia. Analisa a estrutura do sistema nervoso, incluindo a organização e a função das diferentes áreas do cérebro e dos nervos. 2. Neurofisiologia. Estuda como os neurônios, células nervosas, transmitem sinais elétricos e químicos, e como essas atividades afetam o funcionamento do sistema nervoso. 3. Neuroquímica. Investiga os neurotransmissores e outras substâncias químicas no cérebro que influenciam o comportamento e as funções cognitivas. 4. Neuropsicologia. Examina como lesões ou disfunções cerebrais afetam o comportamento e as capacidades cognitivas, como memória, linguagem e percepção. 5. Neurociência cognitiva. Foca em entender como processos mentais como percepção, memória, tomada de decisão e emoções estão relacionados a atividades cerebrais específicas. 6. Neurociência comportamental. Estuda como o sistema nervoso afeta o comportamento e como diferentes comportamentos podem influenciar o funcionamento do cérebro. Métodos de pesquisa. 1. Neuroimagem. Utiliza técnicas como ressonância magnética funcional e tomografia por emissão de positrões para visualizar a atividade cerebral em tempo real. 2. Eletrofisiologia. Mede a atividade elétrica dos neurônios usando técnicas como eletroencefalografia, EEG, e potencial de campo local. 3. Estudos de lesões e intervenções. Analisa como danos ou alterações no cérebro afetam o comportamento e as funções cognitivas. 4. Genética e biologia molecular. Explora como genes e processos moleculares influenciam o desenvolvimento e a função do sistema nervoso. A neurociência é uma disciplina interdisciplinar que combina conhecimento de biologia, psicologia, medicina e outras áreas para entender o funcionamento do sistema nervoso e suas implicações para a saúde mental e o comportamento. A relação entre neurociência e experiências de quase morte, EQM, é um campo de estudo que investiga como o cérebro e o sistema nervoso podem influenciar ou explicar essas experiências. EQM são relatos de experiências intensas e frequentemente transcendentes que ocorrem durante situações de vida ou morte iminente. Aspectos da relação. 1. Estudos neurocientíficos. Pesquisas tentam entender como mudanças na atividade cerebral podem estar relacionadas com as EQMs. Por exemplo, alterações na química do cérebro, como o aumento de neurotransmissores ou a falta de oxigênio, podem influenciar as experiências relatadas durante eventos próximos à morte. Atividade cerebral e EQMs. Alguns estudos sugerem que certos tipos de atividade cerebral, como a falta de oxigênio no cérebro ou a liberação de endorfinas, podem criar sensações intensas ou visões que se assemelham às descrições de EQMs, como a sensação de flutuar fora do corpo ou a percepção de luzes brilhantes. 3. Estudos de imagem cerebral. Técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, fMRI, podem ser usadas para investigar quais áreas do cérebro estão ativadas durante experiências relatadas de quase morte e como essas ativações podem se correlacionar com os fenômenos descritos. 4. Teorias sobre EQMs. Algumas teorias neurocientíficas sugerem
que EQMs podem ser explicadas por respostas neurológicas a condições extremas, como a redução do fluxo sanguíneo para o cérebro ou a ativação de áreas cerebrais associadas a sonhos e imaginação. 5. Exploração dos relatos de EQMs. A neurociência também explora como os relatos de EQMs podem ser influenciados por fatores psicológicos e culturais, ajudando a entender por que essas experiências podem ser tão semelhantes ou distintas entre diferentes culturas e indivíduos. Em resumo, a neurociência busca entender as EQMs, analisando como o cérebro e o sistema nervoso podem produzir experiências que são frequentemente descritas como transcendentes ou espirituais. Embora haja várias hipóteses, a pesquisa continua para esclarecer como essas experiências são geradas e interpretadas neurologicamente.